Então, já está gravando? Posso começar? Já está Olha, gravando. Matheus disse... Só vou chamar a atenção antes, Clara, para esses recadinhos aqui, tá? Então, pedir para o pessoal que por acaso ainda não está sintonizado, para ficar de olho aí nesses recadinhos. Tem os agradecimentos, o pessoal da Rede Colmeia divulgou lá, o pessoal do grupo integrativo, tem uma comunidade já no Telegram falando sobre essa questão da saúde integral e tudo mais. E tem a Educábito também, que agora é uma tentativa de unificar a parte cognitiva, com esses webinários que a gente vem fazendo, com a parte comportamental. Você também é uma plataforma de gamificação, para estimular o pessoal a mudar hábitos. Esse evento, na verdade, ele é um ciclo, ele é composto de 8 atividades, fica no ar até dia 7 de abril. Então dá tempo do pessoal aí clicar aí lá no Facebook, convidar mais amigos, porque nós vamos ter várias atividades aí. Sem mais delongas, vamos pedir aí a Clara para fazer a sua própria apresentação e iniciar a sua exposição. Obrigado aí a todos, pessoal. Então, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer ao Alexandre, inclusive, né, por esse convite. É um privilégio estar aqui na data de hoje, um dia importante, mundial, né, aí, o Dia Internacional da Mulher. Então, é uma honra até estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre inteligência emocional, que é um tema que devia ser de interesse de todas as pessoas, né? E nós vamos ter aí 1 hora. Eu tenho um conteúdo básico para estar compartilhando com vocês, mas se tiver algum ponto que alguém queira tocar específico, eu peço que poste, o Alexandre me ajuda aí, caso eu não veja a pergunta ou a solicitação, mas eu tenho a certeza de que é um tema fundamental à existência de todas as pessoas, né? E aí a gente vai ver mais para frente quais são os argumentos que comprovam a importância da gente estar investindo no desenvolvimento da inteligência emocional. Eu mesma, inclusive, continuo investindo. Não pensem que eu sou o 100% da inteligência emocional, né? Não, eu quando falo, inclusive, falo até para mim mesma. Então, e outra coisa que é importante, muitas vezes a gente acha que determinadas técnicas e determinadas condições são as salvadoras da pátria, mas frequentemente a gente tem que ter também uma inteligência que hoje está sendo chamada de circunstancial, né? Então são diversas variáveis que a gente precisa considerar. Então a gente vai aprofundando aí algumas coisas e na medida em que vocês queiram perguntar, queiram que fale mais sobre algum tema, vocês colocam aí para mim, tá? E aproveitem aí todos os eventos, todas as palestras que estão sendo oferecidas aí nessa Semana de Saúde da Mulher, ok? Tudo que a gente vai falar aqui, no que eu pensei de falar para vocês, é no sentido de dar um caminho para o desenvolvimento da inteligência emocional, que 1 hora é muito pequena. Então, eu vou estar compartilhando links, canais. No final, eu queria que todos disponibilizassem um e-mail para eu enviar, que eu prometi lá no meu Facebook, uma amostra do meu livro 103 Pílulas de Inteligência Emocional. Se vocês ainda não abraçaram a causa de investir no desenvolvimento efetivo da inteligência emocional, eu vou deixar aí trilhas e trilhas para que vocês possam dar continuidade. Meu e-mail vai ficar disponível também para a gente estar trocando ideias. Tá aí um pequeno currículo meu, né? Vocês depois podem até pesquisar, mas só para vocês saberem, quem não me conhece, basicamente, eu sou servidora pública, sou auditora do Tesouro Estadual aqui em Pernambuco, de formação sou engenheira, com mestrado em oceanografia, mas isso foi há mais de 20 anos atrás, eu estou aí na 3ª carreira estudando psicologia e espero em breve estar até na clínica. E sou voluntária, né, da Conscienciologia e da Educavida. Inclusive, eu vou fazer propaganda aqui da Educavida. Então, essa é a capa do meu livro, mas a ideia do livro é que a pessoa possa abrir esporadicamente em uma pílula
Cada página, né, cada pílula é uma página com um tema específico, e a ideia é feito Minutos de Sabedoria, que foi meu inspirador. Então, a gente abre aleatoriamente o livrinho e vai ler. Ó, o que deu aqui, a pílula 29 é Carpe Diem, aproveite o dia. E cada pílula dessas eu trago uma reflexão sobre o tema, perguntas para reflexão da pessoa, para ela se questionar, e uma indicação bibliográfica. No caso dessa pílula aqui, a indicação bibliográfica é o famoso O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né? Então, aqui também tem 103 indicações bibliográficas, que é para a gente aprofundar cada tema e assim a gente ir aumentando a nossa inteligência emocional. E o que a gente pensou para falar hoje é falar rapidamente o que é inteligência emocional e seus atributos, por que desenvolver, quais são as vantagens e os benefícios, que eu acho que a maioria já deve imaginar e saber quais são, como desenvolver a inteligência emocional e, nesse caso, uma base, uma trilha, como eu falei, e vou deixar várias indicações para que vocês possam investir. As próprias pílulas, né, do livro são várias opções para o desenvolvimento da inteligência emocional. E, no final, na medida que der tempo, a gente vai ampliar os temas que são os 7 pilares que eu considero da inteligência emocional. Que aí a gente está até preparando um e-book gratuito. Eu pensei em já mandar para vocês. Como não está formatado, eu prefiro, depois que ele estiver bonito, mandar para cada um de vocês. Quem tá? ficar até o final tem direito, claro. Ah, tem que mandar um e-mail também, tá, gente? Quem eu não tiver o e-mail, me manda o e-mail para eu poder encaminhar. Só para mostrar para vocês, aqui eu até deixei aberto a amostra, ó. Eu vou mandar já a amostra do 103 Pílulas de Inteligência Emocional. Então, ó, tá de capa nova, é a 3ª edição, já está lá no Kindle, quem quiser. E aí tem uma introduçãozinha e depois as várias pílulas, como eu falei para vocês, ó. Alimentação saudável, isso está no primeiro pilar, inclusive, da inteligência emocional, porque não dá para a gente ter inteligência emocional se a saúde não estiver bem, né? Então, saúde física é base para a inteligência emocional. Não dá para ter controle de emoções com dor de barriga, dor nas costas. Então, tem várias pílulas. E tem também as fotos lindas, as imagens, né? Porque quando a pessoa não está afim de ler, quer só ver coisa bonita, relaxar a mente, a gente colocou também umas imagens, né? Vem as pílulas alternando com as imagens. Falando rapidamente para vocês o que é inteligência emocional, que eu penso até... É bom quando a gente está no presencial, a vantagem para quem está falando, né? Eu gosto mais de participar à distância, de escutar o outro à distância, mas para falar para os outros eu gosto mais de estar presencial, mas tudo bem. Quando eu estou presencial, eu gosto de perguntar às pessoas o que é que elas pensam sobre o que seja inteligência emocional. Mas, resumidamente, como o próprio Daniel Goleman, que foi quem trouxe para a sociedade com seu best-seller, né, Inteligência Emocional, como ele gosta de dizer, é o uso da razão, gente, para o controle das emoções. Resumidamente é isso. Não é usar, muita gente pensa, eu vou usar minhas emoções inteligentemente. Não. Inteligência emocional é o uso de razão, certo? Para que a gente fixe. E ela é dividida em 5 atributos. Um pouquinho de teoria rapidamente. Tá? Os 5 atributos da inteligência emocional, gente, são, primeiro, o autoconhecimento, ou autopercepção, ou autoconsciência. De acordo com a bibliografia, aí tem várias nomenclaturas. O segundo atributo, o autocontrole, ou autodomínio emocional. Em terceiro lugar, ainda dentro dos atributos intrapessoais, que dizem respeito a nós mesmos, tem a automotivação. Há até controvérsias quando falam automotivação é redundante, mas eu nem vou gastar tempo aqui para explicar, depois eu posso até aprofundar, ou a gente pesquisa por aí. Mas é você ser capaz de manter o seu nível motivacional diante da vida, para os seus desafios, diante dos problemas e tal. E tem mais 2 atributos, que são os atributos interpessoais,
que são a empatia e a capacidade de relacionamentos com as outras pessoas, que é dependente também da empatia, né? Chamando a atenção que a empatia independe de simpatia pela pessoa. A pessoa que é empática, ela é capaz de perceber as emoções do outro, isso é que é empatia, mesmo quando não gosta dele. Então, aquela fala que a gente diz assim, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, nem sempre é válida, porque às vezes o outro é muito diferente da gente. E o que é válido para a gente não vai valer para o outro. Então, muitas vezes o que a gente precisa mesmo para um entendimento empático é de diálogo, né? É de perguntar para o outro. E relacionamentos interpessoais, todo mundo sabe que é se relacionar bem, né? Então, tem poucos conflitos, tem grupo de amigos, não necessariamente muitos amigos, mas que a gente se relaciona bem, que a gente cultiva essas amizades e outras características mais. Agora, de todos esses 5 atributos, o mais importante é o primeiro, que é o autoconhecimento. Porque se a gente não conhece a gente mesma, como é que a gente vai conhecer o outro? Se a gente não controla nem a nós mesmos, como é que vai exigir o controle do outro, ajudar no controle do outro? Então, e como é que a gente vai se motivar para alguma coisa se a gente nem sabe o que é que quer? O que é que nos motiva? Então, o autoconhecimento é a base da inteligência emocional. Por isso que, frequentemente, nos cursos que a gente ministra, nos materiais que a gente produz, muita coisa é para o autoconhecimento. Porque sem a gente se conhecer, fica difícil a gente avançar no desenvolvimento da inteligência emocional. Eu gosto muito da palavra autopesquisa. Quem já pesquisou Conscienciologia conhece bem, né? Mas é o processo da gente pesquisar a nós mesmos. Então, é um investimento que a gente faz a partir de técnicas, a partir de reserva de tempo para nós mesmos, para que a gente possa nos conhecer quanto mais melhor. Ok, gente? Então, vamos aqui, por que desenvolver a inteligência emocional, né? Quais são as vantagens e os benefícios? Antes disso, o que a gente observa na vida da maioria das pessoas? Né? Por mais que elas pareçam as pessoas mais felizes e privilegiadas do mundo, todo mundo tem problema. Todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas questões, temos os nossos desafios, as nossas doenças, né? Todo mundo tem problema, gente, não tem jeito. Então, é conflito, é doença, é momentos de crise financeira, de crise profissional, de crise na família. Família é uma coisa que eu tenho até dado uma atenção especial, porque existem muitos mitos relacionados à família que acabam repercutindo muito nas nossas crenças, nos nossos valores, e acaba prejudicando bastante o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, né? É muito duro, às vezes, a gente escutar algumas falas, como, por exemplo, mãe é tudo, quando a gente teve uma má mãe, né? E aí, ou se você pega um jovem, que a gente tem dado palestras para jovens de baixa renda, você pega um jovem que na família, em casa, ele vê o pai alcoólatra, batendo na mãe, ou às vezes os dois pais são drogados, uma série de problemas, e a gente falar, saber que ele está escutando por aí, cultive a família, né? E algumas maquiagens que são colocadas em cima da família, isso deixa a pessoa bem confusa. Então, às vezes, isso são crenças que se desenvolvem que podem atrapalhar bastante o entendimento íntimo e a pacificação íntima, né? Fecha parênteses desse capítulo família, porque eu estou lendo um livro, aí me lembrei, mas é uma questão que é bem importante para a gente considerar. Mas só para fechar, não sei se todos aqui já são adultos, mas quando a gente alcança a adultidade, nada de colocar mais a culpa em papai e mamãe também, né? Aí a gente já tem a capacidade de
desconstruir e reconstruir condições para a gente funcionar melhor, aceitar, respeitar, compreender e bola para frente. Bom, aí eu volto para as vantagens e os benefícios do desenvolvimento da inteligência emocional. Coloquei em primeiro lugar o meu maior objetivo de vida, além de evoluir, claro. Mas eu vou obter essa pacificação íntima e essa paz interior, tenho certeza, a partir dos investimentos na autoevolução. Esse é um dos grandes benefícios que a inteligência emocional pode trazer e eu depois falo mais um pouquinho como. Outro benefício é o maior autocontrole. Este é um ponto que a maioria dos alunos dizem que a expectativa, né, num curso de inteligência emocional é desenvolver maior autocontrole. Diminuição de conflitos é o segundo ponto mais requisitado pelas pessoas. Um maior discernimento, isso aí sou eu que coloco como uma grande vantagem do desenvolvimento da inteligência emocional. Para mim, um dos maiores atributos que uma pessoa pode ter é o discernimento. A gente vai falar um pouquinho mais depois. Melhores relacionamentos, todos queremos nos relacionar bem, ajudar outras pessoas, porque também a gente não deve olhar só para o próprio umbigo, né? E nessa vida a gente está aqui para se ajudar mutuamente, e muitas vezes é assim que a gente é feliz. Só para citar uma fala do professor Valdo, Alexandre deve conhecer, o professor Valdo Vieira, ele falava frequentemente que para pessoas que estivessem com depressão, vá ajudar outras pessoas, vá ser voluntário em alguma instituição, é uma forma de acabar com a depressão, porque traz muita gratificação, a gente aprende muito e frequentemente a gente vê como o nosso problema é pequeno diante de outros que as pessoas enfrentam. Resistência ao estresse, outro ponto que eu coloquei aqui, otimismo, está por trás aqui da barra para mim, eu acho que é autorrealização, né? E felicidade, né, gente? Há controvérsias com relação a esse tema, é um tema bem debatido, a questão da felicidade, mas todo mundo fala que quer ser feliz. Eu também quero ser feliz. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da felicidade. Tudo bem até aqui? Perguntas? Eu tenho. Tem uma colocaçãozinha aqui também. Eu vejo, né, essa questão aí dos benefícios também ligados à saúde diretamente. Por quê? Porque todo o estado emocional, né, afeta, de uma forma ou de outra, as questões hormonais no corpo. Então, a camada emocional, ela regula ou desregula a camada hormonal e todo o processo do corpo, né? Então, ele é uma espécie de um gatilho. Vale a pena também compreender a emoção como um gatilho. Ou, né, como você fala, do bem-estar, da felicidade, os hormônios da ocitocina e vários hormônios ligados ao relax, ou ao contrário, né, cortisol e tudo mais. Então, também tem um efeito direto na melhoria da saúde, na profilaxia, na promoção da saúde, que, aliás, é o assunto que a gente mais estuda lá, né, nessas comunidades, nos grupos que a gente participa, uma relação direta com a questão emocional, né? Então, esse mergulho traz, além de tudo isso que você já falou, o benefício também direto na saúde, né? Sim, sim. São muitas coisas que a gente pode estar investindo, né, para que tudo se some em função do desenvolvimento da inteligência emocional. Agora, uma coisa que eu vejo como determinante, Alexandre, e é uma das pílulas mais importantes, né, para o desenvolvimento da inteligência emocional, é o que você pensa. Primeiro, o discernimento para você se enxergar, o autodiscernimento, e como você pensa e sente. E o que eu gosto de falar muito é que a gente precisa autorresponsabilizar por si mesmo, pelos próprios pensamentos e sentimentos.
isso vai fazer um total diferencial. Eu até coloquei aqui recentemente um post no blog Inteligência Emocional para Todos, que é o documentário Rio, que eu tinha falado para você, né, que é o Poder da Mente lá no Netflix, que mostra o quão fortemente é determinante aquilo que você pensa. Por isso que eu coloquei até aquele vídeo de sugestão enquanto eu não entrava na sala, que eu acho muito legal, de um instituto neurolinguístico, ou neurolinguístico não, tem lá o nome, no final do documentário tem o nome do instituto, mas corresponde às neurociências, né? E mostrando o quanto é determinante os nossos pensamentos, governando os próprios resultados que a gente alcança. Daí a importância também do primeiro atributo da inteligência emocional, né? Então, vamos lá. Então, os 7 pilares da inteligência emocional, acho que vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O primeiro é a questão mais grosseira, mais básica, né? Mais essencial, como eu falei antes, né? A saúde física. Se você está com uma dor de barriga, uma dor nas costas, não tem bem-estar, fica difícil ter um equilíbrio emocional das suas emoções, que é muito mais sutil. Então, o primeiro investimento que a gente precisa fazer, e que tem a ver com o que você estava falando, né, da questão da condição das emoções, dos aspectos científicos e neurofisiológicos, o primeiro investimento para a gente fazer é um investimento na saúde física, né? Eu botei aqui, vai ser difícil o emocional estar bem em situação de dor ou desconforto físico. Então, esse é um ponto crucial. E muitas vezes a gente não tem motivação para esse investimento. Aí, por que é importante o autoconhecimento? De novo, vamos refletir. Se eu estou, por exemplo, com um problema de diabetes, pegar uma coisa assim, né, que requer um controle, e eu tenho um amigo muito querido que tem esse problema, mas que conseguiu, pela própria vontade, por determinação, com automotivação, investir bastante em cursos e livros de saúde, de alimentação. Ele é fã de alimentação saudável. Por causa dele, eu estou fazendo 2 semanas de low carb. Meu marido já está há mais tempo, perdeu não sei quantos quilos já em pouco tempo. Mas ele, com a própria vontade, com a própria motivação, não precisa mais de nenhum medicamento. Magrinho, reduziu até o grau do óculos, né? E não toma mais medicação, que gastava horrores de dinheiro, inclusive, para cuidar da diabetes, né? Então, aí é um exemplo de pessoa, para você ver, quando a gente quer, a gente prioriza e a gente dá a solução. Então, exercícios físicos, alimentação saudável, respirar. Muita gente não sabe respirar, né? Aquela respiração básica do bebezinho, quando inspira, o ar entra e a gente expande para que entre mais oxigênio. Quando expira, a gente contrai o abdômen para que saia mais o gás carbônico, que é tóxico. Então, uma coisa bem básica. E muitas vezes os exercícios respiratórios também trazem relaxamento. Então, isso é importante também para o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Dormir bem, dormir o mínimo de horas necessárias para cada um, né? Varia. Eu preciso de 7 horas e meia ainda, senão eu não acordo bem disposta e tal. O quarto escurinho, enfim, pequenos detalhes que podem fazer muita diferença na nossa saúde física, que vai repercutir na nossa inteligência emocional. A saúde mental, e aí eu coloquei alguns exemplos de investimentos que podem ser feitos para isso, né? Então, estudar, ler, investir em cultura, ir para as exposições, ir para apresentações, ir para debates, né? Viajar, fazer cursos, rodas de conversa, investir de forma geral na intelectualidade.
Porque na medida em que a gente amplia os nossos conhecimentos, a nossa cognição, a gente amplia o nosso discernimento e, consequentemente, o nosso autodiscernimento. A gente amplia o nosso próprio autoconhecimento mesmo, porque a gente está aumentando a nossa capacidade intelectiva e o nosso nível e quantidade de conhecimentos, né? Autoconhecimento está aí. Aí eu coloquei alguns exemplos de como a gente investir no autoconhecimento. Lá no nosso blog Inteligência Emocional a Todos, a gente tem uma série de técnicas. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, então aqui está a página, né, Inteligência Emocional a Todos. Está aí o documentário que eu falei para vocês. Já está compartilhando o link, tá? Oi? O link já está disponível também. Joia. Aí aqui do lado, ó, tem as categorias do que já foi postado no blog. Então, tem mais artigos relacionados ao autoconhecimento, autoestima, que é uma coisa muito importante para a gente ter inteligência emocional, automotivação, bases, conscienciologia também. Eu sou pesquisadora da conscienciologia. Sugestões de filmes, de livros, algumas pílulas, sempre que eu tenho um tempinho eu coloco lá. Projeto de vida, que é uma ferramenta extraordinária para o desenvolvimento da inteligência emocional. Inclusive, na página da Educavida tem um e-book, que está ficando bem bonito, a Raquel que está fazendo isso, para vocês terem um roteiro para construírem o projeto de vida. Relacionamentos, responsabilidade planetária, que também compõe inteligência emocional, tá, gente? Não sei se vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Obrigada. Saúde integral, e tem esse capítulo aqui, ó, esse marcador, que são técnicas para o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, vejam que é o que eu postei, mais itens, né? Tem 30 técnicas já, para que vocês possam investir aí no desenvolvimento da inteligência emocional. Então, vou voltar para cá, que estava falando de autoconhecimento, e aí usar técnicas para a gente ampliar o nosso autoconhecimento. Então, eu tenho uma curiosidade de quem está online, aí eu te peço, Alexandre, para me dizer, eu queria que vocês postassem aí quem já fez uma lista de pelo menos 30 traços pessoais. Coloca aí no chat, por favor. Traços positivos e traços negativos que vocês possuam. Quem já fez essa lista? Pelo menos uns 30. Estava com sede. Pessoal dando destaque aos negativos aqui. Alguém colocou alguma coisa aí? Vamos lá, os positivos, né? Quem conhece pelo menos 30 traços pessoais, positivos e negativos? Quem é capaz de dizer assim, eu sou inteligente, eu tenho uma boa comunicação, eu tenho uma facilidade de relacionamentos interpessoais, eu tenho calma, eu sou uma pessoa determinada, disposta. Quem já fez aí a sua lista de traços pessoais? Alguém aí, Alexandre? Até agora não estão respondendo muito bem aqui não, mas 30 parece um número alto. A maioria está cismada com esse 30 aí. Mas, pessoal, pode abrir o microfone aí. Como tem pouca gente, vamos aproveitar. A gente pode abrir o microfone e usar a voz aí, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu sou Elisa, estou falando aqui de João Pessoa. Já fiz a lista, mas realmente 30 me assustou. Falei, estou aqui pensando, será que eu consigo? Com certeza, se eu parar um bom tempo, talvez até saia mais de 30 positivo, negativo, não sei. Mas nunca pensei num número como esse. Eu conheço a Elisa. Eu sou capaz de citar 50 dela. Eu consigo citar 50 dela. Meu Deus! Nós temos um amigo que você conhece, né? Que já temos pessoas aqui que já se autodesafiaram, hein? Já tem lista, já listaram até os positivos e os negativos. Eita!
Muito bom. Ó, então, essa é uma técnica básica, né? Se você fazer uma listagem dos seus traços, é o mínimo, né? E como eu falei, tem um amigo nosso que já listou mais de 100, então é possível, porque você começa a ver nuances da sua personalidade, das suas características. É só você imaginar os momentos em que você teve sucesso, quais foram os traços que você usou. E quando teve problemas, por que foram problemas, né? Então, essa é uma técnica básica. Pega uma folha de papel, divide no meio e lista de um lado e do outro traços positivos, traços negativos, e pode listar também os traços que gostaria de ter traços positivos, né? Outra técnica muito legal que todo mundo deveria fazer é da autobiografia. Então, lá no nosso roteirinho até do projeto de vida, tem a técnica do registro cronológico, que é você colocar 1970, nasci, já disse minha idade. 1971, não lembro de nada. 1900, aí você, cada ano, vai registrando os eventos significativos que você lembra. Isso é uma técnica. A outra técnica é você listar para cada 5 ou 7 anos tudo que você lembrar. Então, do 0 aos 5, de 5 a 10, ou de 7 em 7, como você preferir. Se precisar, pergunta a mamãe, pergunta a papai, para ajudar, porque esse é um processo de aprofundamento com relação a você mesmo, a você mesma. Então, é outra técnica importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, o que tem escrito depois de autobiografia? Vocês estão lendo ou não? Peraí. Eu estou aqui com a tela na frente. Agora sim, está todo mundo vendo a tela agora. Autobiografia e depois? Autobiografia e depois? Consegui. Tem nada. Próximo item, mecanismos de defesa do ego. O que é isso, para quem não estudou psicologia ou para quem nunca ouviu falar? São mecanismos que você desenvolve para se proteger. Então, Freud foi que começou com esse estudo e isso foi aprofundado por Ana Freud, a filha dele. Mas, vou dar um exemplo para ficar bem claro, né? O mecanismo de defesa do ego da projeção. Quando você tem um determinado defeitinho que você não admite, mas você vê no outro e você critica no outro. Puxa, aquela pessoa é muito arrogante, né? Frequentemente você é arrogante. E você não vê. Daí você projeta no outro. Isso é um mecanismo de defesa do ego. Tem o mecanismo da negação, quando a coisa é evidente que está problemática e você fica negando aquela realidade. Tem o mecanismo da transferência, que você está com muita raiva de um determinado amigo ou colega de trabalho, mas não tem coragem de soltar os cachorros nele, aí você transfere para outra pessoa e solta os cachorros da outra pessoa. Então, é o mecanismo da transferência. E por aí vai. Existem algumas dezenas de mecanismos que já foram detalhados. E por que é importante a gente saber que isso existe para o desenvolvimento da inteligência emocional? Para que a gente tenha consciência de que, às vezes, nós temos pontos cegos intrapsíquicos que a gente não percebe. Então, olha, se muita gente repete que a gente tem determinada característica, começa a pensar, seja positiva, seja negativa. Às vezes é positiva e a gente não vê que tem aquela característica e como mecanismo de defesa do ego mesmo. Por quê? Se a gente reconhecer, por exemplo, né, se a gente reconhecer que tem uma determinada qualidade, talvez a gente tenha mais responsabilidades, e a gente não quer ter mais estas responsabilidades. Então, a gente prefere negar aquela e se proteger, ou seja, é um mecanismo de defesa do ego. Será que eu consegui me fazer entender, gente? Se tiver dúvida aí, postem, perguntem aí para Alexandre me passar, que eu não vejo o chat. Tá tudo bem. Pode ir seguindo adiante aí. Temos mais 20 minutinhos aí de exposição. O tempo passou muito rápido. Outro ponto importante no processo de autoconhecimento e de desenvolvimento da inteligência emocional é a autoaceitação.
Na minha adolescência, eu tive uma educação bem religiosa, apostólica romana, e aquela velha frase, meninas boazinhas vão para o céu, foi um grande entrave na minha vida. E o mito da perfeição também existia. Então, parecia que era possível eu ser perfeita, e a autocobrança era muito grande. E não me desculpava e não me aceitava com todas aquelas coisas que eu não queria ser, né? Então, a autoaceitação é super importante. Se a gente tem questões a melhorar, né, os pontos fracos, os traços fardos, a gente deve investir sim em superar, mas tranquila, sem se autopunir, né, sem os chicotinhos, como a gente gosta de falar, sem se cobrar tanto e se aceitar do jeito que é, para tranquilamente a gente partir para as autorreciclagens e superar aquilo que a gente precisa melhorar. E coloquei aqui o item da autoestima também, porque, olha, gente, a coisa mais comum, e eu acho que talvez merecesse até falar só disso, sabe, Alexandre, nesse Dia Internacional da Mulher, é nessa questão da autoestima feminina, né? Porque as cobranças são as mais absurdas possíveis, como você tinha até sugerido que eu comentasse, né? Que eu comentasse os mitos e as cobranças que são feitas em cima da mulher, ainda hoje, infelizmente, ainda há muito machismo, e há um desvirtuamento do favorável feminismo, que tem sido mal compreendido, na minha opinião, por aí afora, né? Tem havido um mau entendimento com relação ao que seja o feminismo, que é uma coisa saudável, que diz respeito a direitos iguais, a respeitos e tal, mas não é nosso tema. Eu aqui vou falar mais o que tiver atrelado à questão da inteligência emocional. Como você tinha dito, né, Alexandre, a gente falou bem rapidinho ontem, há algumas síndromes que a gente vê instaladas aí, impostas à mulher, como, por exemplo, a síndrome da Mulher Maravilha, o mito da Mulher Maravilha, né? Puxa vida, eu me lembro quando eu era adolescente, eu até estava pensando nesse ditado que eu tinha até no meu caderninho, eu bem novinha. É difícil ser uma mulher, até em inglês. É difícil ser uma mulher. Você tem que se comportar como uma lady, ter uma aparência de jovem e bela, e trabalhar como um cavalo, para poder compensar os desafios que são colocados, né, muitas vezes, para a mulher. Outro problemão é o problema da síndrome da perfeição, a Mulher Maravilha, aí tem a questão da síndrome da Cinderela, puxa vida, toda menininha assiste a Cinderela, né? E um bocado de nós, até hoje, está esperando o príncipe encantado. São as crenças limitantes. A música da Amélia também é uma desgraça, né? Enfim, tem uma série aí de coisas que são impostas e mal trabalhadas, e aí falta frequentemente à mulher o autodiscernimento, a autoaceitação, a autoestima. Eu até escutei uma tertúlia recentemente que se chama autolibertação ginossomática, que é você se libertar graças a você ser mulher, justamente. E uma das coisas muito legais que ela falou para desconstruir alguns mitos que a gente tem, aqui no Nordeste, Alexandre, não sei se você já ouviu falar, que a gente frequentemente diz quando a mulher é forte, batalhadora, determinada, decidida, como é que se chama frequentemente? Como é que Sabe como é que é? Pé de boi? Mulher macho. Ah, mulher macho, pé de boi. Mulher macho, gente. Mas eu ia comentar sobre isso que você está falando, eu ia comentar essa questão das representações sociais, né? Essa teoria das representações sociais, ela é estudada na psicologia. Como é que a mídia e os elementos de comunicação formam um ideário nas jovens, né? Então, a gente são questões que vão se perpetuando. Então, se você tem essa mitologia aí toda em torno do gênero e dessa jovialidade aí, essa utópica, né? E dessas questões,
o que a gente vê é o seguinte, para as jovens, quais são as referências, né? A menina de 14, qual a referência? A referência é o que a mídia bombardeia todo dia? Ou é possível já pensar numa forma onde essas referências agora se tornam mais maduras, né? O destaque vai ser pelo lado do aumento da maturidade, do aumento das oportunidades. É uma questão que a gente tem que pensar, né? A pessoa, ela fica entregue porque ela está sozinha. Será que se ela estiver em grupo, se ela estiver associada a outras pessoas mais maduras, isso não funciona como um freio? Isso não funciona como uma proteção social para que, através das amizades, através dos grupos e dos assuntos de interesse comum, não possa haver uma desmistificação geral em relação a esse assunto? A sociedade ela precisa se curar, mas também largar a responsabilidade só na mão das meninas. A gente tem que entender a realidade delas, né? A empatia. Você vai, olha o lado dela, olha a situação dela, vive 10 minutos como ela vive, né? E aí você vai entender a dificuldade dela de ter uma representação, de olhar e ter alguém em quem se amparar, em alguém em quem se inspirar, né? Então, isso não é muito trivial. É uma coisa que é ambiental também, né? Então, é um problema ambiental da própria sociedade, mudando, melhorando, e aí isso afetando os indivíduos, né? Agora, isso me puxa a reforçar mais uma vez a importância do investimento no autoconhecimento para que a pessoa tenha consciência de si mesma, né? E possa reverter determinadas condições. E nós temos vários exemplos aí na nossa sociedade de sucesso, de pessoas que saíram de condições dramáticas, né? Inclusive sociais, e conseguiram atingir o sucesso na vida, né? Sair daquela condição. Então, é uma questão de autoinvestimento, não é fácil, mas aí os caminhos, né, as dicas, as técnicas para que cada um possa investir, né? E o trabalho que a Educavida faz é nesse sentido também. A gente quer levar ferramentas para que as pessoas possam ter um clique, né, e reagirem, e terem novas perspectivas da existência. Que tem muito jovem aí perdido. E tem outras pérolas também que a gente encontra que eu fico querendo, como é que eu ajudo essa pessoa que só precisa de uma oportunidade, né? Vamos lá, que aqui ainda tem alguns pontinhos. Acho que vai dar para escolher uma pílula no final, talvez. O próximo pilar, essa teoria ABC, eu vou falar bem rapidamente, mas eu coloquei aqui, viva a terapia cognitiva comportamental, porque diz respeito a trabalhar as nossas crenças, os nossos valores. ABC é assim, ó, gente. A é a pessoa, C é o que acontece na vida dessa pessoa. B é justamente as crenças, o padrão, a perspectiva que a pessoa dá com relação àquilo que acontece. Então, a depender desse B, dessas crenças pessoais, desses valores, dessas perspectivas, é que a pessoa vai ter uma reação melhor ou pior ao que acontece com ela. É até parecido com aquele sistema do princípio 10-90, que é colocado que 10% do que acontece na nossa vida a gente não pode mexer, mas 90% a gente pode. Seja a partir da perspectiva que a gente dá, seja com o que a gente vai fazer e por aí vai. Então, o fato é que, para usar um exemplo bem crasso, 2 pessoas que ficam paraplégicas, né? 2 pessoas vão pegar com as mesmas condições econômicas, sociais, mas uma quer se matar e a outra vira palestrante de sucesso. A partir das superações que ela faz, da visão, nova visão de mundo, de vida, cada um reage de uma forma diferente. E, às vezes, a gente precisa trabalhar nesse B aqui. Nossos valores, nossas crenças, nossa perspectiva com relação à vida, a nós mesmos, às pessoas que nos cercam. E isso é pura inteligência emocional.
né? A gente trabalhar esse Bzinho aqui. Outro item que eu coloquei, a cosmoética. Por que eu gosto da palavra cosmoética? Porque a ética é mais limitada, varia até de um país para o outro. E a cosmoética é fixa, é válida para tudo e para todos. E diz respeito até aos nossos pensamentos. Não pensar mal do outro. Mas, claro, ninguém vai me botar na cadeia porque eu pensei mal do outro. Não, ninguém vai botar na cadeia se você pensar mal do outro. E frequentemente nós pensamos. Mas é muito melhor para a gente, para o outro, para a energia que se forma aqui. Olha, esse negócio de energia é tão verdadeiro que a acupuntura cura, tá? Para quem nunca ouviu falar de energia, por acaso tiver alguém aí que nunca ouviu falar de energia. Então, pensar mal do outro não é legal, é antiético. Então, por isso eu gosto de usar a cosmoética. Estou sendo bem resumida porque nosso tempo está acabando, né? E o último item aqui, que é que está atrás, alguém me diz, porque Alexandre... É a criticidade, né? É o quê? Criticidade. Depois de cosmoética é o quê? Felicidade? Criticidade. Vixe, Maria. Essa criticidade, esse... A criticidade, sim, que está relacionada ao discernimento que a gente tem das coisas. Então, a gente tem um pensamento crítico. Inclusive aqui, o que eu estou falando para vocês, o velho princípio da descrença, vou usar, não acredite em nada. Veja se tem lógica para você. Tem as suas experiências pessoais. Veja o que é válido para si, né? E, por último, é a serenidade, né, Alexandre? Tem aí? É o último pilar, que para mim mesma, gente, eu considero que a pacificação íntima, a acalmia, isso é que é felicidade. Até porque não dá para a gente ser constantemente feliz. 365 dias do ano a gente está feliz, mesmo porque quando tudo está até bom para a gente, e o outro? E os outros? E tudo que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, bem pertinho, o sofrimento de outras pessoas. Então, é complicado para a gente manter um padrão de felicidade. Né? Para quem tiver interesse, inclusive, eu defendi um verbete, né, que é um tema de conscienciologia, que é a autossuperação do hedonismo, porque eu era uma pessoa que cultivava muito o prazer, né? Valorizava muito ter prazer, ser feliz, né? A minha adolescência está aí para retratar o fato. E, no final das contas, não é isso que traz felicidade nem serenidade, são momentos fugazes. Tem até uns artigos que eu já fiz sobre isso, que eu postei lá no blog Inteligência Emocional a Todos. Então, a serenidade está relacionada para mim à felicidade e é uma questão, uma coisa mais sólida, mais concreta, não é fugaz, né? E é uma conquista que a gente faz a partir da manutenção do nosso próprio equilíbrio. Alguma pergunta, gente, que eu falei bem rápido agora aí, um monte de coisa. Pode ser que o pessoal fale no áudio, no chat não tem nada. Não. Alguém quer falar, gente? Precisa aprofundar aí algum desses itens? A Elisa está comentando aqui que abaixo de criticidade, ela não está conseguindo ler. Eu acho que o print da tela, se você puder diminuir um pouquinho o tamanho, mas é serenidade, aqui. Isso, é serenidade, A verdadeira felicidade é estar em paz. É isso aí. Bom, e aí para o finalzinho, o que eu tinha pensado... Vamos à pílula, um sorteio do número da pílula. Eu coloquei aqui essa imagem, tem aí os títulos de algumas pílulas, e aí se alguém quiser escolher algum tema ou chutar um número qualquer, eu abro o livrinho aqui, no tema que vocês escolherem, a gente vai ler. Boa. Então, quem quiser aí, escolha um tema ou diga um número de 1 a 103 para a gente abrir aqui e ler um pouquinho, bem rapidinho. Meninas, é com vocês. Empatia é um tema. 11. Já foi o Cláudio. O Cláudio está dando um número aqui. Mas ele é menino. Não faz mal, não. Mas se ele seguir, só se ele seguir a regra do lei de só se tu estiver pedindo para a esposa.
Pode para ele também. Aqui, ó. Antivitimização. Antivitimização, empatia e o número 23. Antivitimização, eu acho que é um tema crucial e tem a ver com aquele pilar da teoria ABC, inclusive, né? A nossa cultura, as pessoas, o ser humano, de forma geral, tende a se vitimizar, né? A culpa é sempre do mundo lá fora, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha avó, minha tataravó. A gente tem mania de colocar a culpa no externo. Na psicologia se fala muito do locus interno, né? Inclusive, é muito importante que mesmo quando realmente outra pessoa ou outro fator causou um problema, a gente olhe mesmo assim para a gente mesma, e isso é a antivitimização, e veja o que é que pode fazer. Se a gente sentar e chorar, não adianta nada. A gente, além de sofrer mais, a gente não vai resolver o problema, não vai amenizar, não vai mitigar, não vai resolver nada. Por isso que é importante a antivitimização. É mais ou menos isso que eu digo aqui. Deixa eu colocar aqui os óculos. Antivitimização, pílula 9, evitar se vitimizar. A cultura onipresente estimula culparmos tudo e todos por nossos percalços, mas raramente alguém é 100% vítima. Se pudermos exercitar a autocrítica, ó, o pilar aí da criticidade, né? De modo imparcial, poderemos identificar a responsabilidade pessoal nas injunções da vida. Usemos o locus interno, olhar para a gente mesmo. Todos temos problemas. E não podemos mudar o externo, mas podemos mudar a forma como encaramos as situações. É o modo como entendemos e enfrentamos os problemas que nos dá equilíbrio ou não. Então, é justamente o pilar da teoria ABC. Aí as perguntas para reflexão. Qual a sua escolha? Culpabilizar o mundo ou reagir produtivamente, dando a volta por cima? E a referência bibliográfica é o livro Antivitimização, Alicerce para a Evolução, do César Machado, 2016. Isso está dentro do paradigma consciencial, tá, gente? Tudo bem? Dá tempo para mais uma? Qual é a outra, Alexandre? A outra foi mencionado aqui, tem a questão da empatia, foi mencionado também aqui o número 23. 23. 23 Autopesquisa. Autopesquisa, que é relacionado ao mais importante atributo da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, né? Autopesquisa é você pesquisar você mesmo, você mesma, para se conhecer. Então, técnicas, estratégias, métodos são fundamentais para o autoconhecimento. É possível você mesmo superar os traços fardos, fortalecer os traços força ou desenvolver traços força que não possui. Contudo, o investimento técnico, sistemático, rotineiro, maximiza a autopercepção, a autoconsciência, o autoaprimoramento. Ninguém vai fazer por você a tarefa que lhe cabe. Ninguém pode lhe entender melhor do que você mesmo. O autopesquisador perscruta o micro-universo consciencial, desnuda-se para si mesmo e examina as suas estruturas cuidadosamente. Então, é você investir. Quantos de vocês aí reserva pelo menos 1 hora por semana para fazer autopesquisa? A listinha dos traços, por exemplo, para chegar em 30 vai precisar de algumas horinhas, né? Então, é importante a gente ter uma rotina de autopesquisa, do mesmo jeito que a gente tem a rotina dos exercícios físicos, a rotina de comer, e inclusive a autopesquisa a gente usa no dia a dia, se observando, ficando atenta ao que está acontecendo no nosso dia a dia, às nossas palavras, aos nossos sentimentos, nossos pensamentos, aqui e agora já. Perguntem aí para vocês o que é que vocês estão pensando agora, né? Então, ó, as perguntas aqui da pílula são: quais são suas técnicas de autopesquisa? Há quanto tempo as aplica? Está hoje uma pessoa melhor que há um ano atrás?
E a referência bibliográfica é o livro Autopesquisa da Consciência, da Serato, 2005. Essa também, coincidentemente, é dentro da Conscienciologia, esse livro. Olha, tem mais questões aqui. A pílula propósito é uma das que foi pedida. E também a 17. A propósito, a pílula 86, propósito existencial, tem tudo a ver e é uma santa pílula para desenvolver a inteligência emocional. Porque, olha, se a pessoa não tem nenhum propósito na vida, fica complicado. O que é que ela quer da vida? O que é que a pessoa quer da vida, né? Qual é o propósito dessa existência para ela? Então, é importante. Inclusive, nosso trabalho na Educavida é focado nisso, né? O projeto de vida é para que a pessoa saiba o que quer da vida, se conheça, sabe o que quer e desenvolva um propósito, né? Para fazer o planejamento, o projeto. Então, olha aqui. A importância do propósito, do sentido da vida. A logoterapia explica que a falta de propósito na vida pode se configurar em desgosto e até depressão. Viktor Frankl, médico e psicólogo sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, observou que aqueles que sobreviviam e lidavam melhor com os martírios cotidianos eram pessoas que tinham um propósito para a vida, um objetivo para o futuro após o fim da guerra. Então, isso foi uma observação concreta dele, de dezenas de pessoas. Quem mais sobrevivia era quem tinha esperança de um dia a guerra acabar, sair daquele campo de concentração para realizar alguma coisa. E daí é que surgiu a linha terapêutica dele, que é a logoterapia, baseada em propósito. E é válida, interessante, que é válido tanto para pessoas jovens, com a vida inteira pela frente, até um doente terminal com 1 semana de vida. E ele dá exemplos com relação a isso, é bem legal. As perguntas aqui são: você tem propósitos existenciais? Qual o sentido da vida para você? Sente que tem uma missão de vida? E o livro, claro, é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, 2009. Então, essa foi a pílula 86, propósito. Ainda tem tempo? Dá tempo para mais alguns, né? Ainda temos mais uns 5 minutinhos aí. A gente pode falar do 17, se eu não me engano foi isso, 17. E também sobre maturidade afetiva ou empatia, um desses dois. O 17. 17 é autodidatismo. A pílula 17. Autodidatismo. A pessoa que consegue aprender por si mesma tem uma grande vantagem evolutiva. Fica independente para crescer e ser mais produtiva, ter mais autoconfiança, mais conhecimentos, entre outros benefícios. Então, isso se dá a partir da própria pesquisa em livros, internet, artigos, bibliotecas, a pessoa investir no conhecimento de determinados assuntos por si mesma. Então, é uma ferramenta para o desenvolvimento da inteligência emocional, porque conhecimento é pilar, né? É o segundo pilar que eu falei lá da inteligência emocional. Perguntas. Você é capaz de aprender por si mesmo, sem ajuda de mentor ou professor? O que utiliza como recursos? Sabe escolher fontes qualificadas entre as inúmeras disponíveis na internet, em bibliotecas e holotecas? Isso é super importante, né, gente? As fontes qualificadas, porque o que tem de fake, né, hoje em dia, por aí, acaba atrapalhando mais do que ajudando. E a dica que eu coloquei aqui foram os cursos gratuitos à distância, de instituições reconhecidas, como Sebrae, FGV, Fundação Bradesco. Tem muitos cursos muito legais para a gente investir. Isso é autodidatismo, né? E aprendermos mais, crescermos mais e, consequentemente, termos mais inteligência emocional. A outra
Eu acho que mais uma só, né, Alexandre? Deixar um espacinho aí para quem quiser fechar com alguma fala. Podemos ver aqui, deixa eu ver. Afetividade. O pessoal falou número 11 também. 11? Número 11, 11. Atualização consciencial. Um texto grande aqui, maiorzinho, acho que é um dos maiores. Mas só para resumir de cara, sabe, aquela coisa, você investe bastante, você melhora, você cresce, você se desenvolve, mas vira e mexe, você repete que tem ainda determinada característica, quando você já está muito melhor. Então, é super importante a gente parar de bater na tecla do passado, né? Reconhecer que trocou o chip e não ficar se colocando para baixo. Então, essa é a função da pílula atualização consciencial, que a gente atualize o chip e pare de repetir coisas negativas que a gente não está mais tão ruim, pelo menos, né? Então, olha só, a mesologia é tudo aquilo que contribui para a nossa formação. Genética, educação familiar, educação escolar, o lugar onde crescemos, a casa, o bairro, a cidade, a cultura que nos cercava, as pessoas com as quais convivíamos, tudo tem impacto no que somos hoje. Frequentemente, apesar de várias aprendizagens, conquistas e superações, não nos damos conta de que já poderíamos ter nos atualizado com relação à nossa realidade intraconsciencial, nossa questão interna, né? Mas ainda mantemos crenças e padrões ultrapassados não condizentes com a nossa realidade atual. Por exemplo, quando superamos a tendência a sempre chorar ao se emocionar, o que não mais ocorre, mas nossa fala fica reafirmando. Entre aspas, eu sempre choro quando me emociono. Claro que chorar, às vezes, a gente precisa, tá, gente? Inteligência emocional não é ser insensível, mas tudo comedidamente, inteligentemente, usando a razão. Perguntas. Você identifica os impactos da mesologia que ainda atrapalham sua vida? Entende que depende de seus esforços superá-los? E a referência bibliográfica é o filme Duas Vidas, que eu indico frequentemente, da Disney, com Bruce Willis, quando ainda tinha muito cabelo. É um filme muito bom para a gente entender muitas coisas que a gente passa na vida e que às vezes repercutem até a morte. A gente morre com aquele trauma, com aquela crença limitante, com aquele impacto que sofreu quando a gente ainda era criança. Vale a pena. É engraçado que essa questão da atualização tem a ver também com uma outra questão de saúde também, que também é um mito, que é aquela história do pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Aquela Síndrome da Gabriela. E a historinha que os neurônios, né? Depois que você enraizou um tipo de comportamento, aí não tem mais jeito, você tem um hábito enraizado. Na verdade, hoje se sabe que, você falou o autodidatismo, né? Hoje se sabe, a ciência sabe que neurônios estão nascendo a todo momento, né? Você pode reconfigurar a sua rede, porque o que dá a memória, o que dá o pensamento, a agilidade, é a reconfiguração dos neurônios, não só os novos neurônios, mas as conexões entre eles. Então, caminhos anteriormente que você reforçava com os seus hábitos, uma vez que você estudou e entendeu a necessidade de mudar, de melhorar, né? Você cria, sim, novos comportamentos. Aí, depois, vem uma outra etapa, que é fixar isso no novo cérebro também, que acompanha, né? Mas, hoje em dia, se sabe que isso é possível e esse é o caminho verdadeiro do anti-rejuvenescimento, né? Ou que se fala hoje do anti-aging, né? Que não tem a ver só com um aspecto externo da pele, né? Tem a ver muito mais com você ressignificar padrões, mudar, né, em maneira geral, assim, e principalmente nesses balanços da vida, você fazer boas escolhas, né, no tempo que te falta, ser mais assertivo, partir para um projeto de vida mais coerente com a sua realidade, né? Parar de se enganar, parar de vestir máscaras, e os outros querem que você seja de tal jeito,
E aí você assumir quem você é efetivamente, né? Senão não dá para ser feliz, né? Muito Com complicado. autoaceitação. É muito complicado ser feliz com papel, né? Fazendo papéis só, meramente. Muito complicado. Exato. Ó, e já que saiu a pílula do autodidatismo, eu tinha separado aqui uns livros, e afinal, entre os 103 livros que eu sugiro ali, né, eu peguei os que estavam mais à mão e que eu gosto mais. Eu queria sugerir esse livro aqui, do Bíscaro, eu acho que só em sebo, Maturidade e Poder Pessoal, Caminhos do Autodesenvolvimento. Muito legal esse livro. Legal, Super ótimo nome. tem um prefácio do Flávio Gicovati. Esse não está citado lá no 103 Pílulas, porque eu adquiri recentemente. E é muito legal, porque ele é cheio de exercícios, técnicas, para você desenvolver a inteligência emocional. O Manual da Inteligência Emocional, curso intensivo com exercícios práticos. Muito bom. E esse aqui, eu gosto muito da forma prática, com exemplos que ele coloca, do Weisinger, que é a inteligência emocional no trabalho, e é um aqui para a gente também usar no campo profissional, né? Como aplicar os conceitos revolucionários da inteligência emocional nas suas relações profissionais, reduzindo o estresse, aumentando sua satisfação, eficiência e competitividade. Então, era isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Perguntar mais alguma coisa? Temos mais uns 2, 3 minutinhos aí, pessoal. Podem aproveitar. Eu não estou vendo quem está aparecendo. Eu vou tirar aqui da minha tela, né? Eu vou botar aqui no sistema misto. Ups, stop share. Isso. Agora eu estou vendo. André, irmão de Marta, é? Tudo bom? Tudo bem. Você tá para ela, viu? Ok. Depois você lê o chat lá, tem umas parabenizações lá para você. Pessoal, quem não deixou o e-mail ainda, Eliane. deixa o e-mail. Ó, Eliane vai ter uma palestra também. Vai. Oi. Oi, Clara, tudo bem? Tudo bom. Muito bom, ó. Deu para alguma coisa, né? Uma horinha aí. Eliane veio só aquecer a passarela, aquecer os motores. Já está se preparando. Eu depois tenho acesso ao que postaram aqui no chat. Sim. Certo. Estamos gravando também, tá? É joia. Tá. Tinha mais uma pessoa aqui que também acho que já precisou sair. Acabou a bateria. Bom, eu queria agradecer, né, a oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês, usufruir das energias que vocês me transmitiram para cá. A Raquel está aí ainda. Vamos nos conhecer, hein, Raquel? Então, muito obrigada, gente, pela oportunidade. E obrigada, Alexandre, principalmente, né, por promover aí esse evento. Espero que possa trazer aí. Vai ficar gravado, né? Outros virão. A gente é que agradece para você, viu, Clara? Expor assuntos é sempre um desafio, né? Porque tem a questão da hora, tem a questão que as pessoas gostam também são dos depoimentos, né? Quando a gente traz para o lado pessoal, a gente ganha muito. A palestra ganha muito em credibilidade, em valor, né? Mas a gente sabe que se a gente for contar história também, a coisa vai longe, né? Não é fácil. Então é sempre a gente tem que sempre valorizar, né, o esforço que vocês fazem em conseguir trazer conhecimento em cápsulas, no caso aí em pílulas, né? Adorei essa ideia das pílulas, porque daí você permite a pessoa fala a pílula que ela quer e pum, aí você desenvolve, fica uma coisa bem dinâmica. Adorei. É joia isso daí. E aí temos a possibilidade também, quem depois lembrar, tiver alguma pergunta que não colocou aqui, mas que lembre e queira fazer, inclusive para as próximas palestrantes também, a gente botou aí no chat
um formuláriozinho, né, Clara? Um Google formulário aí. A gente se responsabiliza em enviar para você e para as outras palestrantes. Joia, Para joia. cada um, às vezes, quer entrar numa questão pessoal, né? Eventualmente, pode ser aí um elo, um link, uma oportunidade também, né? Fazer assistência. É isso. Agradecer Joia. muito a você. Muito show. Obrigadão, Alexandre. Eu que agradeço. Então, gente, olha, uma boa noite a todos, um bom final de semana e aproveitem aí o evento, né, Saúde da Mulher, que vai ter outras, mais pílulas, né? Se cada palestra for uma pílula, mais pílulas. Tudo de bom aí a todos. Vou encerrando por aqui. Tchau, Clarinha. Beijão grande. Tchau, beijo. Parabéns aí pelas flores, pelo dia, pela palestra. Obrigada a você. Tchau, querido. Tchau.